Você já pensou em comprar um veículo no leilão? Fica aqui porque esse vídeo é pra você. Nele eu vou te mostrar o que ninguém tem coragem de te falar. O que pode fazer sua experiência se tornar uma baita dor de cabeça e o que vai garantir que você feche um belo negócio. Fica comigo até o final, garanto que vai valer a pena. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Lopes. Hoje eu vou mostrar um pouco mais pra vocês sobre as minhas experiências e como se blindar aí do leilão, tá? Vamos lá. Nesses anos que eu atuo no mercado, eu já vi muita gente ganhando muito dinheiro e se dando muito bem, inclusive ganhando a vida com os leilões, né? Mas também vi muita gente desistindo nas primeiras experiências por não saber se organizar, tal, ter algum certo tipo de dificuldade. Então, para que vocês não caiam para esse lado negativo e consigam aproveitar as oportunidades que hoje o Brasil, até mesmo o nosso governo, que é bem raro que isso aconteça, mas proporciona algumas oportunidades para a gente, garantir aí um bom negócio, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre mim, hoje eu atuo mais forte no ramo de motocicletas, tá? Mas a gente também pode gerar as análises aí para os veículos, independente do que seja, caminhão, carro, enfim. Você se organizar é a mesma forma. A diferença, é claro, também do aporte e quanto você está disposto a investir nesse mercado. Fechou? Vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar um pouco mais de detalhes aí para vocês. Vamos embora. Fala pessoal, vamos lá. Agora com a ajuda aqui da tela do computador, eu separei alguns tópicos para listar aí para vocês, né? Quais são as principais vantagens da gente trabalhar nesse mercado hoje em dia, beleza? Vamos lá, vamos seguir a ordem aqui. Preço atrativo, pessoal. Por que eu coloquei isso daqui como principal na nossa listagem? Meu, é onde você paga muito barato no mesmo veículo que você vai comprar no particular por um preço muito mais alto, tá? É o mesmo veículo. Só que a gente tem que ficar atento a outras coisas aí que eu vou falar um pouco mais sobre aí durante o decorrer do vídeo, fechou? Vamos lá, ó. Ampla variedade de opções, pessoal. Por que eu coloquei isso daqui? É muito legal porque acompanhando os leilões a gente sempre tem que estar por dentro ali das opções, né? Sempre tem que estar por dentro do mercado, o que está acontecendo, como que está oscilando e quais são as melhores opções para se trabalhar. Só que nesse meio termo aí desse jogo, a gente acaba dando ali de cara com alguns lotes até interessantes. Por exemplo, algum carro de uma versão específica, alguma moto rara que hoje já não é mais fabricada. Meu, XT66 no leilão é muito difícil de encontrar e quando se encontra os caras pagam quase FIP na moto. Porque no mercado em particular, já é muito difícil você encontrar em um bom estado, né? Então, quando no leilão existe alguma em bom estado, meu, os caras caem em cima. Então, é mais fácil você achar alguns modelos específicos e pode ser considerado uma fonte mais confiável até do que você comprar de um particular, né? Se a gente pega uma moto esportiva, por exemplo, cara, no particular é certeza absoluta que uma moto 2012, uma Hornet 600, vai, 2012, foi moída pra caramba em um monte de baile por aí. Então, a chance de você encontrar alguma em bom estado é bem mais baixa. Agora, se você acha algum lote no leilão disponível que ficou em um galpão guardado por, 7, 8 anos, a chance de estar degradado é bem menor. Mesmo com a degradação do tempo, entendeu? Que faz uma revisão ali, já retoma todos os seus conformes, né? Vamos lá, pessoal. Oportunidade de investimento e revenda. O que acontece? A gente está comprando um veículo muito abaixo da FIP. Isso é interessante para você que está querendo começar agora a usar uma moto no seu dia a dia, né? Então comprar uma motinha mais barata, talvez de uma forma mais confiável, tal. É interessante também para você usar o veículo, ser um veículo próprio do dia a dia, mas também é interessante para você criar um negócio, tá? Você que tem uma graninha guardada ali, meu, não sabe o que fazer, está muito em dúvida, eu, no seu lugar, experimentaria participar um pouco dos leilões aí e ver como que você se desenvolve, tá? Como você está comprando ali com facilidade, cara, você vai ter que estudar também sobre vendas, né? Mas é um fluxo muito rápido. Motocicletas hoje em dia, que é o ramo que eu atuo, cara, tá em alta no Brasil há alguns bons anos. Então é um bem que você compra, existe o tempo ali, lógico, de documentação que é um pouco mais longo do que uma compra normal particular, né? Mas chegando até você, cara, moto se vende até na conversa, boca a boca ali mesmo, é rapidinho para vender, tá? E você tem uma margem legal porque você paga mais barato, beleza? Então vale aí o experimento também por conta disso, até se você tiver um resultado positivo, iniciar um negócio nesse ramo, fechou? Vamos lá, pessoal, facilidade de participação. O que acontece? Quando eu era moleque, sempre ouvi falar de leilão, né? E em conversas, até com amigos, familiares, até desconhecidos, enfim, eu sempre ouvi falar de que para participar de leilão eu precisava conhecer alguém do ramo, precisava ter alguns contatos específicos, sabe? O pessoal sempre colocando algum tipo de dificuldade. Tanto que foi isso que me fez procurar e ver que realmente não era nada disso, pessoal. Hoje a maioria dos leiloeiros aí liberam o acesso via CPF, claro que vocês têm que mandar algum tipo de documentação diferente ali para eles, né? Comprovante de endereço, tal, provar que você é uma pessoa real, mas nada de extraordinário, é tudo certinho, tudo tranquilo de fazer, fechou?
A dica que eu dou pra vocês é que se você realmente está querendo começar nesse negócio, cara, já faz o cadastro agora, antes de você começar a atuar. Porque você já tendo o cadastro, se você fica sabendo de algum leilão em cima da hora, não vai dar tempo de você se cadastrar, porque precisa de aprovação do pessoal do sistema do leilão. Então já se cadastra agora nos leilões que você encontrar e já deixa a conta lá feita, entendeu? Se tiver alguma oportunidade, você vai lá, dá o lance, arremata. Se não tiver, você pelo menos tem a conta. Se precisar, tá ali. Fechou? Fica a dica aí pra vocês também. Só que é o seguinte, pessoal, junto, claro, a todas essas vantagens, a gente tem alguns problemas que a gente tem que ficar bem esperto. Fechou? Vamos discorrer um pouco mais aqui sobre eles. Vamos lá. Custos ocultos, pessoal, o que acontece? A maioria que eu vejo hoje do pessoal que está trabalhando no leilão, inclusive a gente vê um reflexo disso nos altos valores que estão sendo praticados hoje nos lotes, né? Em alguns leilões que ficam mais famosos, é a emoção. O cara que não sabe calcular, o cara que não sabe quais custos estão agregados naquela compra. A maioria do pessoal acha que é só o valor do arremate e já era. E na verdade não é bem assim, pessoal. Você tem que fazer diversos cálculos que eu vou mostrar um pouco mais para vocês ali sobre como se organizar. Fechou? Mas cara, tem muita coisa envolvida. Tem documentação, tem recuperação se for um veículo de batida que tiver algum detalhe ou alguma coisa deteriorada pelo tempo no pátio. Você tem que saber precificação e saber até onde você pode ir. Se você tá na emoção da disputa, meu, o cara lá na hora, quem dá mais, você vende o veículo dos seus sonhos na sua frente, você vai pagar muito caro sem saber essas taxas que estão envolvidas, tá? Então você tem que saber analisar, tem que saber se cuidar financeiramente também. Fechou? Não basta só ir na emoção, rapaziada. Cuidado com isso. Foi o que me ferrou no meu primeiro lote, rapaziada. Comprei a XRE, um dia eu conto essa história pra vocês. Vamos lá. Risco de procedência, pessoal. O que acontece? Você conhecer o mercado é muito importante porque só numa foto você já analisa qual que é o estado daquele veículo, né? E o que acontece? Quando você compra um veículo de leilão, você tem alguns riscos mecânicos agregados a essa compra, né? Você tem um risco do veículo ser de enchente, por exemplo, dele estar com alguma avaria, então você tem que se blindar quanto a isso. Visualmente você já consegue ver algumas coisas, por exemplo, você enxerga algum tipo de vazamento no motor, então você já se cuida que pode ter algum problema mecânico, você vai ter que investir no motor daquela moto, daquele carro, para recuperá-lo e revendê-lo ou utilizá-lo no seu dia a dia, tá? Só que o seguinte, algumas oportunidades também você percebe coisas, você não percebe coisas pela foto, mas pode vir faltando algum tipo de módulo, por exemplo, que moto é bem famoso nisso, né? Até nos leilões aí o pessoal fala que os próprios funcionários roubam e tal. Então é muito importante você visitar o lote que você está interessado em adquirir. Fechou? Lá você pode fazer uma análise mais completa no estado do veículo, até mesmo questão de pintura, tal, porque foto, veículo sujo, tal, você não vai conseguir ter todas as noções do mundo, né? Então é sempre importante estar em cima disso daí e se cuidar lendo o edital do leilão. Fechou? Isso é junto com a dica 1 aqui dos custos que estão agregados, tá? Eles sempre ficam lá no edital do leilão. Então, se cuida certinho para saber quais são as suas obrigações, quais são as obrigações do leiloeiro e quem está te vendendo o veículo, fechou? Para vocês saberem aí quais são, o que está incluso aí no que você está pagando e o que está incluso no que eles têm que te dar de obrigatoriedade, fechou? Tomem cuidado com esse risco de procedência, rapaziada, de coração. Não comprem muitos veículos aí de média, grande monta, que por mais que tenha margem, para você que está começando agora ou tá querendo começar, não acho uma boa porque pode ser que você tenha uma baita dor de cabeça aí inicialmente, tá? Procurem veículos de pequena monta, onde não consta no documento, você não precisa de nenhum laudo específico para fazer no Detran e você tem uma facilidade maior aí na revenda. Fechou? Vamos lá. Onde que vale a pena, rapaziada? Estar atualizado sobre o mercado é muito importante, muito importante. Você tem que saber onde investir, pessoal. Se você vai pegar a sua primeira moto de leilão e você inventa de comprar aquela CB300 que na sua infância você sonhava em ter, meu brother, você vai pegar uma motinha de 15 anos de uso no leilão que ficou parada no pátio há anos? Não sei se é a melhor opção, entendeu? Então você tem que ter noção de mercado para saber quais são as melhores opções, tanto para cuidar do mecânico, tanto para uma futura revenda. Fechou? Tomem cuidado com isso daí, pesquisem mais sobre o mercado, você tem que estar inteirado e de coração, aprenda sobre mecânica. Se você depender de um mecânico para arrumar seus veículos de leilão, cara, isso pode te gerar um altíssimo custo, tá? Lógico que uma vez ou outra você vai precisar, mas procure saber, pelo menos a maioria, tá? Se virar um pouquinho ali, pelo menos o básico, isso já te ajuda bastante. Fechou? Vamos lá. Onde que não vale a pena, pessoal? Eu não gosto muito de trabalhar com leilões que tenham financiamento. E não que o veículo foi recuperado de financeira, até aí tudo bem, mas que você financie o veículo, porque perde o pressuposto de você estar pagando mais barato no veículo. A taxa é muito alta, pessoal, agregada nisso, porque eles sabem que é uma oportunidade que eles estão dando para alguém que não é diferenciada, sabe? Uma oportunidade diferente.
Então eles socam o pau lá na taxa, né? Então um veículo que você estaria pagando 30% abaixo da FIP, quando a gente coloca no financiamento, cara, perde essa ideia de você estar pagando mais barato. Na verdade, você está pagando até mais caro do que se você comprasse uma no particular, por exemplo, em alguma concessionária. Então perde um pouco do sentido, fechou? Procura comprar o lote se você realmente está com a grana para investir, tá? Vamos lá. Outra coisa que não vale a pena, pessoal, eu não gosto muito de pegar leilões desconhecidos ou muito distantes, porque eu não teria como visitar, tá? Então tome cuidado com isso, procura algum leilão que seja mais próximo da sua cidade, que seja acessível, vai de moto, vai de carro, só para conhecer, pelo menos saber se o espaço existe e se os veículos daquele leilão que vai acontecer realmente estão lá, tá? Isso é muito importante. Hoje tem muito golpe aí de leilão. Esses dias mesmo eu fui acessar o da Copart, que é um dos maiores do Brasil, né? E tinha um site que era copart.org.br, rapaziada. Não era o site oficial. E tinham diversos veículos, tinha pessoa dando lance, aliás, não sei se era fake, né? Mas cuidado para não cair nesse tipo de cilada, tá? Para te passar uma segurança melhor, vai em algum leilão que seja próximo à sua casa e visite o lote para não ter risco aí de golpe. Fechou? Vou mostrar agora para vocês um pouco mais sobre a minha organização, como que eu faço os cálculos, que é muito importante você colocar na ponta da caneta e saber como agir nesses leilões. Fechou? Vambora. Vamos lá, rapaziada, vou mostrar um pouco para vocês aí de como que eu costumo me organizar quanto aos lotes aí adquiridos em leilão. Fechou? Considere alguns valores aqui diferentes se você compra carro. Carro você tem que ter muito mais margem, são custos diferentes aqui dos impostos, é um outro tipo de cálculo, mas a base é a mesma. Então segue aí o raciocínio que você também vai entender. Fechou? Vamos lá. Como que eu costumo fazer aqui, rapaziada? Eu tenho o Excel, tá? Na verdade eu gosto bastante de usar o Google Sheets por conta de eu conseguir acessar no meu celular, no computador, onde eu estiver e até no leilão mesmo se eu estiver presencialmente lá acompanhando como está o estado das motos, tá? Como que acontece aqui, ó? Eu tenho um título, então aqui eu coloco, por exemplo, deixa eu colocar aqui, Yamaha Phaser 250 preta, vai, da vida. Deixa eu só colocar a cor da letra aqui que eu tinha mudado, pra branco aqui pra vocês acompanharem também, aqui ó, fechou. E a suposição, para mim entender como que tá a proposta, né, a oportunidade. Então aqui eu coloco o valor do arremate que eu quero colocar, que eu quero dar nesse veículo, lance, né? Então eu coloco lá 8.000, vai, é o meu máximo. Ele já calcula para mim a comissão do leiloeiro, porque isso daqui é uma planilha automatizada, tá? Se você tiver interesse em saber como montar uma planilha desse jeito, deixa aí no comentário, fala comigo lá no Instagram que eu trago um vídeo para vocês mais detalhado de como montar e automatizar esse processo, tá? Leiloeiro, que é 5% geralmente aí, isso aí praticamente todos os leiloeiros usam 5, né? 5% que a taxa aqui vai para ele, então além do meu lance, eu tenho esse 5% e outros custos, tá? Como o ECV, que ECV para quem não sabe é uma abreviação aí para vistoria de transferência, tá? Então você tem que fazer isso porque você precisa transferir o veículo para o seu nome, já está incluso também. Placa de moto, eu coloco um custo aqui até um pouco mais alto que é atuado atualmente hoje no mercado, mas coloco para sempre trabalhar com margem. Isso é muito importante, você tem que trabalhar com margem, porque você não sabe como está o estado do lote. Quando você ligar, pode aparecer uma dor de cabeça, então trabalha com margem que se não tiver, você está com lucro maior. Se tiver, você está preparado para isso. Fechou? Vamos lá. O IPVA, isso daqui ele vai usar como base de cálculo a FIP, então deixa eu colocar aqui uma Fiat 250 hoje, uma 2012 está 13 mil de FIP. Vamos colocar aqui 13 mil. Então ele já calcula aqui, ó, o IPVA que é 2%, fechou? Para adicionar aqui no nosso cálculo final, no total. Além disso, a gente tem o licenciamento, que na maioria dos leilões a gente tem que pagar. Então eu já coloco aqui também a taxa, 167. O óleo, geralmente, se for um 20,50, R$ 20 o litro aí por aí. Mas a gente coloca sempre um pouquinho mais para trabalhar com um pouco mais de margem, tá uns R$ 35. E a taxa de transferência. Fechou? Esses dados aqui são os agregados principais da sua compra. Tá vendo como que foge do lance? No lance inicial era 8.000, já foi para 9.345, pessoal. Então, quem acha que é só o lance, tá muito errado. Por isso que o pessoal paga quase FIP. Quando chega o boleto para pagar, puta, o que eu fiz? Entendeu? Então, acompanha aí o negócio que ainda tem mais coisa. A taxa para ir buscar vai depender de como você tá hoje de disponibilidade, né? Se você vai precisar alugar uma carretinha para ir buscar a moto, se você vai precisar pagar um guincho para ir buscar o carro, onde que é o leilão, se é em outro estado, se é próximo a você, tudo isso vai variar, tá? Então, nesse leilão aqui, do último que eu fiz, os orçamentos, eu coloquei uma taxa de 300 por veículo, mas sempre gosto de deixar uma gordurinha aqui para queimar, caso alguma coisa aconteça também, tá? Isso eu gosto de trabalhar bastante com margem, porque, meu, é um negócio que eu não posso errar. Eu não tenho muito capital de giro, então se eu errar em uma, já vai ser um puta prejuízo que eu vou ter. Então sempre coloco margem. Além disso aqui, como última opção, eu deixo os custos adicionais que são possíveis imprevistos que você pode ter com o veículo. Então, meu,
comprei uma Start no leilão 2015, vai, da vida, vai. Beleza, a moto está em perfeito estado visual. Liguei a moto, kit cilindro batendo, atropelou válvula, motor travado, precisa trocar embreagem, alguma coisa do tipo. Eu deixo aqui ainda uma margenzinha ali para trabalhar, fechou? Caso tenha algum imprevisto dessa maneira aí, fechou? Então, meu, preciso trocar o kit de cilindro, já é R$250, R$300. Isso se você souber fazer, porque se você for pedir para um mecânico, esses R$500 aqui, praticamente vai ser só mão de obra para revisar a moto inteira, tá? Então, como eu já estou acostumado a fazer, a gente coloca um custo mais baixo aqui, mas justo, né, aquela necessidade, fechou? Eu acho legal essa planilha aqui, porque ela já soma tudo que tá daqui até aqui, me manda qual que vai ser o total, me manda qual que vai ser a FIP, aliás, eu preencho a FIP, né, e com base na FIP eu posso colocar uma suposição de valor de venda. Por exemplo, uma Yamaha fez 250, eu sei que tem um mercado muito legal, porque eu estou informado sobre o mercado. Então eu coloco lá que o valor de venda dela vai ser uns R$12.000. Então ele já me retorna aqui, ó, que a minha margem de lucro é de R$1.800, isso já considerando a margem adicional, né, que pode ser que eu não gaste, mas pode ser que eu gaste também. Então se eu não precisar, é bom que eu aumente minha margem. Se eu precisar, já estou resguardado ali, então vamos deixar, tá? Então, numa possível revenda desse veículo aqui, eu ganho R$1.800 e ainda tenho isso daqui para me salvar se alguma coisa acontecer. Fechou? Eu gosto também de trabalhar com uma margem aí de pelo menos uns 20% de lucro. Hoje é o que faz sentido para mim fazer acontecer. Então usem isso como base. Definam quanto você quer ter de lucro. Não vale a pena você comprar um veículo para ter 10% de lucro. Com 10% você consegue outros produtos aí de forma muito mais rápida de vender e não tem problema de documentação, problema de anúncio e tudo mais, eletrônicos, alguma coisa do tipo, você consegue uma margem melhor. Fechou? Trabalhe com margem, pessoal. Isso é muito importante, isso é segurança financeira. Se você está comprando um veículo, meu, ó, por exemplo, aqui para mim ainda faz sentido, vai, uns 20%. Acho que até um pouquinho mais seria o cenário ideal. Mas vamos supor que meu limite é 8.000. Meu, na hora da emoção, o cara falando que ainda mais, acabei arrematando por 9. Vale a pena comprar para ter R$800 de lucro? Não vale, pessoal. Então fiquem em cima disso aqui, acompanhem esse controle financeiro, porque é isso que vai demandar o seu resultado. Se você faz seu controle de qualquer forma, você vai ter qualquer resultado, tá? Pessoal, isso foi um pouquinho aí do que eu sei dos leilões, tá? Eu espero ter ajudado bastante para vocês, para abrir um pouco mais a visão de como funciona, como se organizar e como começar a atuar nesse mercado. Eu vou deixar aí na descrição o meu Instagram. Vai lá, me segue lá, me dá essa força, se inscreve no canal, para mim que estou começando agora é muito importante. Quero muito trazer mais conteúdos aí para vocês, até mesmo das vivências que a gente tem aí no mundo dos leilões, tá? Eu trabalho há alguns anos já com compra e revenda, inclusive saí do meu último trabalho CLT para investir nesse ramo, então acompanha que vai ter bastante conteúdo aí, tanto de manutenção, quanto de revenda, quanto do mercado em geral aí das motos, fechou? Agradeço aí por sua visualização, agradeço pela sua atenção. Qualquer coisa que tiver de sugestão de vídeo também, deixe aí nos comentários que eu vou estar seguindo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!